E aí pessoal, tudo bem outra vez? Espero que estejam todos bem. A gente está numa fase legal aí de superação da pandemia. Então se comportem, viu pessoal? Se comportem aí, eu sei que a tentação é grande, tal, mas se comportem aí para que todo mundo possa brevemente, né, tá retornando aí à normalidade aí da vida, tá bom? Então se comportem, porque a pandemia não passou, né? Apesar de parecer que passou, mas não passou. A gente tem que estar ligado porque essas doenças são imprevisíveis, né? Então ninguém sabe se por acaso esse negócio pode voltar ou não, pode voltar a crescer ou não, ninguém sabe. O importante é a gente tomar certos cuidados, tá bom? E aí, pessoal, na última aula nossa a gente falou sobre renascimento, sobre humanismo, né? Falamos de maneira aqui bem concisa sobre renascimento e humanismo, que foi uma série de fatores, na verdade, que proporcionaram transformações, tanto no campo prático como no campo das mentalidades, né, daquela fase de transição do mundo feudal, do mundo medieval, para a chamada Era Moderna, né, na qual ganhava muito espaço uma visão científica de mundo, né, uma visão mais racional, quebrando com aquela perspectiva dogmática que havia, né, do mundo medieval, aquela ideia muito centrada numa visão mística que havia, que, enfim, né, e que mesmo tantos anos tendo se passado, essa visão mística de mundo ainda continua. Né? Isso não é nocivo, evidentemente, à existência humana, certo? Mas essas transformações elas trouxeram grandes avanços, né, e alguns retrocessos também no que diz respeito à composição aí da história humana, certo? Uma visão extremamente humanística, despreendida, por exemplo, de uma visão espiritual, também tem as suas consequências, né? Assim como uma visão extremamente espiritual, desconectada de uma visão racional de mundo, também tem os seus problemas, né? Então, o ideal é que os seres humanos consigam transitar ali entre uma visão científica, né, e que uma perspectiva espiritual, digamos assim, possa confortar aquilo que a ciência não consegue atingir. Né? Enfim, a metafísica, né, o sobrenatural, ele continua presente na existência humana. É só você observar a quantidade de igrejas, né, que ainda tem espaço aí no imaginário coletivo, dando significado aí para a vida humana, certo? Mas o que a gente vai falar hoje é justamente num golpe muito forte sofrido por aquela que foi a maior instituição religiosa do planeta, certo? Não é mais a maior instituição, o islamismo já bateu o catolicismo, né, em número de adeptos pelo mundo, mas o cristianismo ainda é, né, a maior corrente espiritual do mundo, religiosa do mundo, o cristianismo ainda é, apesar de estar num processo de crise, mas, enfim, o cristianismo como um todo, né, talvez não a nível de Brasil, porque a gente é um outro contexto aqui, mas se você for analisar o cristianismo a nível de mundo, você vai perceber, né, que há um certo desconforto, né, uma certa ausência de conexão com o cristianismo com o mundo contemporâneo. A gente pode atribuir isso a uma série de fatores, dentre eles uma série de escândalos, né, de equívocos que foram perpetrados aí pelas religiões cristãs, mas ao mesmo tempo ela continua muito forte, né, e continua muito significativa em muitos lugares, principalmente aqui na América Latina. O cristianismo é muito forte na América Latina, um cristianismo, claro, um tanto miscigenado, né, um cristianismo um tanto fruto aí de uma série de misturas de crenças, mas é muito forte ainda o cristianismo aqui, sobretudo o catolicismo, que ainda é a maior instituição religiosa, a que tem mais força política, a que tem mais força social aqui no continente americano, né, sobretudo aqui na América Latina, do México para baixo. A Igreja Católica ainda é muito forte, né, muito consistente, certo? Mas, enfim, na Europa, por exemplo, a Igreja Católica, os prédios, né, a igreja no sentido de prédio mesmo, de local concreto, atuam muito mais como museus do que como instituições mesmo religiosas, né? Mas aqui não, as igrejas elas têm um caráter muito vivo ainda de presença humana, assim como as variações, né, protestantes também ganharam muito espaço, sobretudo ali a partir dos anos 80. Todavia, essas manifestações protestantes também, né, estão sofrendo aí com uma série de escândalos que acabam tirando uma certa credibilidade do todo, né, muitas vezes de maneira injusta. Afinal de contas, nós brasileiros, falando aqui a nível local, nós temos uma certa interpretação totalitária das coisas. Né? Então, se um policial,
sei lá, matou um estudante, as pessoas tendem a dizer que a polícia está matando os estudantes, né? Se um pastor qualquer for pego desviando grana aí para o exterior, né? Aí, de repente todo pastor vira ladrão. Se um padre é visto, né, flagrado aí no ato de pedofilia, as pessoas dizem que a Igreja Católica é pedófila. Então nós temos esse caráter de totalizar as coisas, né, esse aspecto totalizante das coisas, o que acaba sendo injusto, né, porque afinal de contas existem pessoas sérias e pessoas não sérias em qualquer instituição que você possa imaginar, né? Inclusive nas instituições religiosas, tá bom? Então a gente vai falar justamente desse processo de transformação que estava acontecendo nessa transição da chamada era feudal para a chamada era moderna, principalmente ali no comecinho do século XVI, certo? Que coincide também com aquele processo da chegada, né, das embarcações portuguesas, do achamento desse novo continente, do encontro cultural entre os americanos, né, os proto-americanos e os europeus. Então esse processo de achamento cultural também coincide com o processo de mudança de pensamentos, né, no campo científico e no campo religioso no mundo europeu, que é o que a gente vai ver aqui, certo? Vimos na aula passada sobre o Renascimento e o Humanismo, certo? De maneira, como eu gosto muito de enfatizar, de maneira resumida, não tem jeito, certo? Existe uma gama de produções científicas intelectuais sobre isso que uma aula de, sei lá, 1 hora não é nada, né, em matéria da produção científica acerca dessas coisas, né? Enfim, a gente vai ver hoje a Reforma Protestante. E aí, o que você tem que saber sobre esse assunto? Primeiramente, que a Igreja Católica ficou desconectada com o mundo. A Igreja Católica ela acostumou-se, durante o período medieval, a ter muita influência, ter muito poder, né, de mando naquele contexto. A Igreja Católica era a detentora do conhecimento, ela era a instituição organizada que conseguia influenciar politicamente e economicamente, conseguia influenciar no campo do imaginário coletivo, ela conseguia inclusive controlar os monarcas, né, ter um poder de influência sobre os nobres. A Igreja Católica ela tem uma capacidade de adaptação, eu acho que como nenhuma outra instituição no mundo. Tanto é que muitos já previram o fim da Igreja Católica, em muitos aspectos, desde aquela galera doidinha que diz que o Papa é o anticristo, que você encontra muita babaquice na internet, até intelectuais mesmo, né, que afirmavam que a Igreja Católica entraria num processo de decaimento no seu número de fiéis e a tendência é que ela perdesse força. No entanto, alguma coisa acontece e a Igreja Católica consegue se reconstruir de uma outra forma e faz com que o número de seus fiéis, inclusive, aumentem, como está acontecendo agora. Depois do Papa Francisco, a Igreja Católica está crescendo, cara. Algo impensável há 50 anos atrás, mas a Igreja Católica está crescendo. Mas a Igreja Católica ela tem uma estrutura hierárquica muito forte, ela se alicerça sobre dogmas. Né? Dogma, para quem não sabe o que são julgamentos que a Igreja faz acerca de valores, né? de moralidades, e esses dogmas eles devem ser incontestáveis. É o caso dos sacramentos, que você aí, meu irmão, que já fez sua primeira comunhão, você já aprendeu, teve que aprender isso, né? Eu fiquei de recuperação no catecismo, parece piada, mas eu realmente fiquei de recuperação no catecismo, mas eu não aprendi a Salve Rainha toda, e aí eu tive que ter mais uma semana de aula para poder fazer minha primeira comunhão. E aí, mas a Igreja Católica se alicerça sobre isso, né? Sobre a infalibilidade do Papa, sobre a infalibilidade do casamento, sobre a questão da intercessão de santos que atuam como instrumentos, né, de veiculação de fé entre Deus e os homens. Inclusive a própria palavra religião, né, vem de religare, né, de religação do homem com o plano espiritual, e a Igreja atua como a central telefônica, digamos assim. Você fala com a igreja e ela entra em contato com Deus para poder agendar a sua consulta. Desculpa a brincadeira aí, mas é mais ou menos o sentido esse, cara. Você, para chegar em Deus, você tem que passar pela igreja, né? Você tem que
A igreja atua religando, digamos assim, você aqui do plano físico até Deus no plano espiritual. Essa é mais ou menos a lógica das religiões, né? Religião no sentido de instituição. E, por favor, não vamos confundir fé com religião. São duas coisas bem diferentes. Fé é uma coisa independente, uma coisa totalmente desprovida desse controle institucional da igreja, mas a igreja não, ela tem princípios, ela tem regras, normas de conduta, concepções de moralidade, tudo isso existe dentro das instituições igrejas, certo? E não igreja no sentido de aglomeração de pessoas, né, como foi afirmado por Jesus na época do Ano Domini, né, do século I, por aí vai. Mas enfim, então a Igreja Católica ela ficou desconectada com o mundo, porque o mundo passava por transformações ali a partir do século XIII, quando você tem o surgimento ali do o crescimento dos centros urbanos, você tem o surgimento da burguesia, você tem aquelas vilas, os burgos nascendo, você tem o comércio, o dinheiro voltando a circular, você tem, enfim, e aí a partir do século XVI você começa a ter, né, a partir do final do século XV, início do século XVI, você começa a ter as navegações, as descobertas de áreas até então desconhecidas do mundo europeu. Então você tem uma burguesia sedenta, né, ali que salivava de vontade de expandir, né, os seus lucros, e você tinha uma igreja católica que condenava a usura, que condenava o lucro. Então, cara, como é que um negócio desse vai dar certo, né? Você tinha uma nobreza empobrecida nas mãos da própria burguesia, a burguesia que fortalecia o monarca e os nobres empobrecidos corriam para debaixo da saia do rei. Então essa nobreza empobrecida começava a olhar, né, e ver que de repente aquelas terras da igreja poderiam ser uma maneira deles fortalecerem novamente o seu poder, né, o seu controle, a sua hegemonia econômica no mundo europeu. A Igreja Católica era uma grande latifundiária, uma grande proprietária de terras, certo? A igreja era muito poderosa, não era só no campo das ideias, não, era no campo prático mesmo, certo? A Igreja Católica era uma imensa latifundiária no mundo europeu. Então, isso despertava a ira dos burgueses incomodados com essas castrações feitas pela igreja, com essas proibições, né, da igreja que condenava, que tornava pecado essas práticas tão caras, né, ao mundo burguês, ao mundo comercial, e ao mesmo tempo você tinha uma nobreza muito interessada em se apropriar daquelas terras que estavam nas mãos da Igreja Católica. Então a Igreja Católica começou a virar alvo, ela começou a virar alvo. E você ainda tinha as inconsistências religiosas da própria igreja, né? Você tinha, por exemplo, uma igreja muito ligada ao plano, muito interessada no plano material, você tinha muita ostentação, muita riqueza na igreja católica, práticas consideradas cruéis, né? Realizadas pelo antigo Tribunal do Santo Ofício, né? Pela antiga Santa Inquisição. Então essas coisas aconteciam, né? O que gerava críticas, principalmente por parte das universidades, que eram filhas da Igreja Católica. Afinal de contas, a Igreja Católica criou as universidades, mas aquele pensamento livre das universidades propiciou um ambiente para que dentro dessas universidades surgissem, inclusive, muitas críticas à própria Igreja Católica, né? Crítica aos dogmas, ao celibato, críticas ao comportamento dos padres, né? Padres que, enfim, no plano público era uma coisa, mas na vida privada era outra, e todo mundo sabia disso. Papas que não tinham a menor vocação religiosa, que inclusive estimulavam a guerra, estimulavam a violência, gostavam de ser retratados com armaduras militares da época, né, aquelas armaduras de cavaleiro. E, cara, isso não coincidia com o pensamento cristão. Agora é preciso encaixar as coisas no seu lugar, né? É muito fácil hoje, por exemplo, você tecer uma crítica qualquer a um pastor ou a um padre, porque você tem na tua casa uma Bíblia escrita em português, você lê, você entende o que está escrito ali, mas a Bíblia não era um livro de livre acesso nesse começo da era moderna. Os livros ficavam nos monastérios, ficavam trancafiados, e somente pessoas autorizadas pela Santa Sé podiam ter acesso a essas obras, né? Para você ter ideia,
os padres só podiam ter acesso livremente ao Velho Testamento. No Novo Testamento você tinha que alçar a função de um bispado, de um bispo, para você poder ter acesso ao Novo Testamento. Então esses conhecimentos eles não eram livres. E pior, você tinha que ter acesso à língua, você tinha que entender, porque a Bíblia não era escrita em línguas vulgares, né? A Bíblia era escrita em hebraico, partes em grego. Você tinha a Bíblia escrito na sua língua original. Então, você não era nem uma questão de saber ler o hebraico, era saber ler o hebraico antigo, você poder entender e decodificar o que estava escrito ali. Então, por isso que o dogma é muito forte na Igreja Católica, porque a galera tinha que acreditar no que o Papa estava dizendo mesmo, porque ninguém tinha acesso à Bíblia para fazer uma livre interpretação como Lutero defenderia posteriormente, né? E falando em Lutero, Lutero era um cara que estudou para ser padre, tornou-se padre, virou monge, inclusive era um seguidor de Santo Agostinho, usava trajes típicos de um agostiniano e tal. Enfim, e fez um doutorado, né, alçou a função de bispo, e isso deu a ele a oportunidade de ter acesso, né, ao Novo Testamento da Bíblia. Então ele pôde ler, né, e conhecer um pouco do que era as práticas, né, realizadas pelo próprio, né, inspirador máximo da igreja, que era Jesus. Então a vida de Jesus, as práticas de Jesus, ao olhar de Lutero e de intelectuais da época, não coincidiam com o comportamento da Igreja Católica. Isso era óbvio. Isso era óbvio. Jesus era pobre, cara. Jesus era um cara que vivia de ajudas, né? De viúvas, de ajudas de pessoas que ajudavam o movimento. Jesus mal tinha casa, vivia nas casas dos outros e pregava, inclusive, um desapego aos bens materiais, coisa que a Igreja Católica nem de longe fazia, certo? Enfim, muitas coisas que a Igreja Católica defendia não batiam com o que estava, sobretudo, no Novo Testamento da Bíblia. Não batia. Então, Lutero começou a tecer uma série de críticas em relação às práticas da Igreja Católica, certo? E, evidentemente, que essas críticas elas não foram bem aceitas pela Igreja. Inclusive, o período em que Lutero viveu coincidiu com o momento em que a Igreja Católica desejava construir o que hoje é a Basílica de São Pedro, que havia uma basílica anterior, que havia sido construída por Constantino, mas que ela estava em ruínas, né? Estava numa situação péssima, então veio a ideia de construir, né, uma basílica nova, que é essa que você vê hoje na televisão, que o Papa fala da janelinha. Tá? E aí o Papa Leão X resolveu criar a chamada venda de indulgências, né, na qual os fiéis que doassem, que pagassem, na verdade, valores para a igreja, teriam pecados perdoados. Aí a coisa entrou na avacalhação total. Né? Você paga um valor, você tem sua alma salva, paga o dobro, pode salvar alguém da tua família. Começou o negócio de ir na igreja tal e tocar num crânio que tem na igreja e pagar um valor, que aí você vai conquistando espaços e moradias no céu. Aí começaram a vender coisas, né? Pedacinho de madeira, dizendo que era um pedaço da cruz de Cristo, dentes de santos e mártires da Igreja Católica Antiga. Cara, chegou-se ao ponto de vender líquidos brancos, afirmando que eram restos do leite do seio da Virgem Maria, que amamentou Jesus. Então a coisa, meu irmão, certo? Não que tenha mudado muita coisa hoje, né? Que essas táticas funcionam, que é uma beleza. Que tem gente vendendo água do Rio Jordão hoje, meu irmão, e manto do descarrego, certo? Pedras de Israel. A galera vende toda besteira e se aproveitam do desespero humano. É incrível como essas práticas da Igreja Católica do começo da Era Moderna funcionam, que é uma beleza hoje, né? Funcionam, que é uma beleza hoje. Muitos ainda estão naquela tática da pequenas igrejas, grandes negócios, né? E essas igrejas vão crescendo. Cara, enfim, o ser humano é ruim, cara. O ser humano é mau em alguns momentos, né? Se aproveitam do desespero humano para, sabe, valendo-se da fé dos outros, brincar, né? Debochar, na verdade, de coisas sérias. Infelizmente, pessoas fazem isso em muitas igrejas, né? Você, galera pode estar pensando na igreja A ou B, mas, cara, são muitas, viu? São muitas. Mas, enfim. E aí, Lutero
de posse do conhecimento dessa venda de indulgências, ele fez uma espécie de manifesto com 95 críticas à Igreja Católica, né? 95 críticas, e ele pregou. Ele trabalhava na Universidade de Wittenberg, que fica onde hoje é a Alemanha. Na época compunha o chamado Sacro Império Romano Germânico, que era um império gigantesco em que haviam vários agrupamentos, né, étnicos lá dentro deles, inclusive os povos germânicos, né, que hoje compõem a Alemanha. É possível que tu pegue um livro que diga que Lutero viveu na Alemanha. Não. Aqui a gente está falando do começo do século XVI. A Alemanha só se unificaria no século XIX, 3 séculos depois. Então, Lutero não viveu na Alemanha, ele viveu no Sacro Império Romano Germânico. Então, ele fez 95 críticas, dentre elas a questão das indulgências, criticou o celibato, criticou uma série de coisas e pregou na frente dessa igreja aqui, ó, onde hoje fica a Alemanha. E depois ele mandou uma cópia para o próprio Papa, né? O bicho era vida louca mesmo, mandou essas críticas aqui para o Papa e evidentemente que ele foi chamado para se explicar, né? Que história é essa tal. E aí tem muito misticismo em como foi esse encontro dele com o Papa, né? E, cara, tem um filme chamado Lutero, que é um filme bem Nutella, bem Nutellazinha mesmo, a favor de Lutero. Chato pra caramba o filme, mas quem quiser assistir, dá uma olhada lá, certo? E aí mostra, né, que primeiro ele teve medo de defender as suas 95 teses na frente do Papa, mas depois ele manteve as suas críticas, né? Em função disso, ele acabaria sendo excomungado pela Igreja Católica. E depois de ser excomungado, ele rasgou e queimou a excomunhão. Excomungar, para quem não sabe, é ser expulso da igreja. E você recebe uma carta dizendo: bom dia, você não pertence mais, o seu contrato está cancelado com a instituição católica, mais ou menos assim. E ele teria queimado essa carta de excomunhão, não compondo mais a Igreja Católica, né? Então isso foi um rompimento assim, muito sério. E aí, por não ser mais parte, né, não ter mais uma função eclesiástica, Lutero acabaria sendo julgado pelas leis da sua própria nação, do Sacro Império Romano Germânico. Mas aí entra o que eu falei no começo. Era muito interessante, tanto para a burguesia como para a nobreza, se livrar daquele julgo católico. Então, Lutero ele foi protegido tanto pela burguesia como pela nobreza. A nobreza interessada em se apropriar das terras da Igreja Católica e a burguesia interessada em se livrar daquelas críticas tecidas pela Igreja Católica no que tange a sua aquisição de lucros. Então Lutero ele acabou sendo julgado e considerado herege, mas não houve grandes punições, ele inclusive ficou hospedado, né, para não dizer escondido, na casa de nobres, né? Inclusive, enquanto ele esteve escondido, ele fez uma tradução da Bíblia. Ele foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia para uma chamada língua vulgar. Ele traduziu para o alemão, certo? Aqui, ó, a Bíblia de Lutero. E, inclusive, ele retirou alguns livros que ele considerava não serem inspirados, né? Que eram livros escritos em grego. Por isso que até hoje as Bíblias dos evangélicos elas são diferentes das Bíblias dos católicos, que foram tirados aqui. Não me lembro quais são os livros, não, certo? Mas sei que tem sabedoria, né? Eu não sei se é o eclesiástico também, tem o Eclesiastes e o eclesiástico, né? Um dos dois. Então, esses livros foram tirados, certo, daqui, por não serem considerados inspirados, tem essa diferenciação. Depois a Bíblia foi traduzida para outros idiomas, né? Para o inglês, para o francês, para o espanhol, para o português. Hoje ela está na tua casa escrita em português. Muitas são as traduções, né? A Septuaginta é uma das mais respeitadas e tudo mais. E aproveitando-se aqui da imprensa de Gutenberg, o livro foi ganhando visibilidade, aí, foi sendo colocado em grande escala. Então foi uma coisa muito importante que Lutero teria feito, certo? Enfim, agora sim, antes de você ter uma imagem assim somente boa de Lutero, é preciso entender que Lutero não era esses anjos todos, né? Porque, olha, muitas das pessoas que se incomodavam com a Igreja Católica eram pessoas pobres, cara. Pessoas pobres, que quando viram esse rompimento com a Igreja Católica que estava acontecendo, resolveram contestar e fizeram protestos, inclusive no meio da rua, exigindo ter acesso às terras da igreja para plantarem, para sobreviverem.
E Lutero mandou que esses pobres fossem tratados igual a cachorro, que inclusive massacrassem esses infelizes que estavam questionando a ordem social. Então Lutero, irmão, não era esse anjo de candura que você possa estar imaginando, não. Certo? O cara ele foi protegido pela burguesia e pela nobreza, e ele também protegia a nobreza e a burguesia muito bem, certo? Inclusive lascando a população pobre que questionava a ordem estabelecida naquele momento, certo? Preciso ter conhecimento disso também, bom? E aí outros caras foram pegando carona nos movimentos, né? Um deles foi esse daqui, ó, certo? Calvino. O João Calvino, ele concordava com quase tudo, ele era um seguidor de Lutero, né? O que fazia Calvino, que vinha ali da França, o que fazia Calvino discordar não, porque o Lutero ele também era a favor da predestinação, ele era um agostiniano, e Santo Agostinho defendia também a predestinação. Mas o calvinismo ele se enquadrou muito bem aos interesses da burguesia, porque a predestinação de Calvino foi levada assim ao extremo. Ao extremo. Deus já sabe quem são os deles, né? Então você, para saber se você está salvo ou não, você tem que observar como as coisas acontecem para você aqui no plano terrestre, né? Por exemplo, enquanto para a Igreja Católica o enriquecimento é imoral, tipo assim, você não pode enriquecer demais porque você vai empobrecer os outros, então é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, se é a visão católica. Na visão calvinista não, pelo contrário, meu irmão, o enriquecimento ele é uma permissão divina, ele é um sinal divino que mostra o quanto bem quisto por Deus você é. Então, se você é rico, é porque essa foi a posição que Deus lhe deu. A sua missão é essa, cara. A sua missão é essa. E cabem aos trabalhadores pobres também aceitarem a sua missão. Ou seja, eles têm que aceitar a sua posição subalterna e têm que se adaptar a isso, sem fazer questionamentos, porque questionar o mundo estabelecido por Deus é questionar o próprio Deus. Então, a partir de Calvino, nasceu a ideia de bom trabalhador, ou seja, o trabalhador que é honesto, o trabalhador que não rouba, o trabalhador que não questiona, que não faz greve, que não briga, que não é comunista. Claro que isso é anacrônico, galera, não existia comunismo no século XVI. Mas o trabalhador que não questiona a ordem estabelecida, certo? Então, o calvinismo ele era extremamente controlador no que diz respeito aos comportamentos humanos. Então, bebida alcoólica era proibido, danças eram proibidas, até os risos eram investigados. A Igreja Católica também fazia isso. Então, assim, as roupas eram controladas, eram igrejas extremamente rígidas. Tanto é que o calvinismo, quando chegou na Inglaterra, ele ficou conhecido como movimento puritano, porque os participantes, né, desta agremiação religiosa deveriam se enquadrar, deveriam manter-se puros. Né? Isso influenciou muito na própria formação dos Estados Unidos, quando os puritanos perseguidos na Inglaterra fugiram. Tanto os puritanos ingleses, né, como também os também calvinistas que estavam na Escócia, que eram chamados de presbiterianos, né, foram também fugidos ali para o Novo Mundo. Muitos presbiterianos vieram para o Brasil, por isso que você tem tantas igrejas presbiterianas, certo? Agora, claro que essas igrejas hoje fizeram novas interpretações, não tem essa mesma visão do século XVI acerca da predestinação. Elas deram outras interpretações sobre essa predestinação divina, certo? Mas o nível de rigidez varia muito de igreja para igreja, certo? Então, agora essa igreja, meu irmão, caiu como uma luva para a burguesia, porque agora quanto mais rico você é, mais abençoado por Deus você está. Muitas igrejas hoje, inclusive, valem-se desse discurso, né? Quando você vê essa teologia da prosperidade, que está ganhando muito espaço, é só tu ligar a televisão. Eu ia dizer de madrugada, mas agora você tem qualquer horário. Vai mudando o canal aí nas TVs abertas, que tu vai encontrar vários canais dizendo a minha empresa, ela estava no vermelho, mas depois que eu fui para a igreja, a coisa começou a crescer, né? A coisa começou a enfim, a melhorar e tudo mais. Eu arrumei um emprego, comprei um carro porque entrei na igreja. Então você tem a teologia da prosperidade
que é, na verdade, uma interpretação equivocada, né, do que era essa predestinação divina calvinista do século XVI. Essas coisas existem ainda, infelizmente. Né? Inclusive, eu vi um comentário, só um adendo, alguém falando sobre aquela passagem, aquele salmo, na verdade, que diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo já deve ter ouvido isso. O interessante é que os exegetas, né, que fazem a análise da Bíblia, que fazem, na verdade, as traduções e tudo mais, né, os linguistas que fazem essa tradução, hoje eles consideram que isso é uma tradução errada, que essa frase ela não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não. Porque isso dá a entender o seguinte, olha, o Senhor é meu pastor, então nada vai faltar para mim. Se Deus é meu pastor, nada vai faltar para mim. É a ideia de que Deus é o provedor, digamos assim. A tradução mais correta hoje é até mais bonita do que essa antiga. Né? Acredita-se que a tradução correta seja o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Olha como é diferente, mais bonito. Né? O Senhor é meu pastor, preciso de nada, velho. Preciso de nada. Certo? Olha como é mais bonito do que nada vai me faltar. Não, eu não preciso de nada. Bem mais bonito isso, né? Mas enfim, então esse é João Calvino. Saindo dele, a gente vem aqui para esse outro, né, esse gordinho simpático aqui, que é o Henrique VIII. Virou até uma série da Netflix, o seu nome, não sei se é Tudor, série e tudo mais. Enfim, mas não vou falar da série não, é muito longa, né? Eu não sei qual é a fundamentação histórica dela também, mas só no que interessa aqui, o Henrique VIII ele era rei da Inglaterra, casado com esta senhora aqui, ó, bonitona, Catarina de Aragão. Isso aqui era o traje da época, roupa de macho mesmo da época, uma sainha, meia calça, mãozinha na cintura. Isso aqui era roupa certo, do Antônio Fagundes da época, do José Maier da época usaria essa roupa aqui, certo? E ele era casado com essa mulher aqui, certo? Mas haviam problemas, né, relacionados ao fato dela só dar filhas mulheres para ele. Naquela época, cara, se a sociedade é machista hoje, imagina no século XVI. Então ter um filho homem era importante, né, para você passar o cajado monárquico, digamos assim, e filhas mulheres não eram consideradas fortes o suficiente para exercerem uma função de rainhas, ainda que isso não fosse proibido. Certo? Então ele foi ao encontro do Papa, não estou lembrando o nome, não sei se é Clemente, na época me falhou agora, me perdoe, pediu autorização ao Papa para separar-se da sua esposa e casar com uma mulher que já era sua amante na prática, na verdade, inclusive morava no palácio, que era a Ana Bolena, que era uma mulher mais jovem, na qual o Henrique VIII acreditava que com ela seria possível ter um filho homem. Certo? Então, mas o Papa não autorizou a separação. Afinal de contas, na visão católica, o casamento é infalível. Então, só é possível quebrar com o consórcio o casamento se você tiver um motivo absurdamente convincente para fazer isso, e não ter um filho homem. Então, com essa negativa da igreja, o Henrique VIII aproveitou-se para fazer já algo que já era do interesse dele há muito tempo. Dele, da nobreza inglesa, da burguesia inglesa, que era quebrar com esse imenso poder que a igreja católica tinha no território inglês. Então ele separou, criou uma igreja anglicana, Angli vem de Anglos, né? Inglaterra, na verdade, é Angloterra, terra dos Anglos, digamos assim, apesar dos saxões serem muitos. Mas ele criou a igreja anglicana, né? A igreja dos Anglos, no qual o monarca era a autoridade máxima dentro da igreja. Certo? Então, ou seja, ele fez esse rompimento. E aí a continuidade da história é um tanto complexa. Né? Ele realmente se separou da Catarina de Aragão, casou-se com Ana Bolena, depois acusou a mulher de traição e tudo mais. Aí lá pelas tantas um filho, o homem dele, conseguiu se tornar rei, mas o menino morreu cedo. E aí veio uma outra mulher que não durou muito. E no final das contas, quem se tornou de fato a rainha mais duradoura, mais longa, foi justamente uma filha, mulher, certo? Que ele teve com a Ana Bolena, bichinha que foi acusada de ser adúltera, né? E nem era no final das contas. E essa rainha que foi Elizabeth I foi a que venceu
a invencível armada espanhola e transformar a Inglaterra na maior potência dos mares, né? A mulher se garantiu pra caramba e o gordinho aí achava que mulher não era suficiente para dar conta, né? A mulher, uma rainha espetacular, né? E consolidou o anglicanismo no território inglês, certo? E inclusive perseguiu os calvinistas que fugiram para a América, né? Dando início às 13 colônias. Olha como tudo na história está interligado, certo? E evidentemente que a Igreja Católica, apanhando pra caramba como estava, perdendo fiéis, perdendo força, perdendo terras, perdendo poder, perdendo hegemonia como estava, não ficaria à mercê da situação, né? Então ela convocou, né, os principais clérigos e cardeais, inclusive representantes, né, desses movimentos que ficaram conhecidos como protestantes, para participarem e formou o Concílio de Trento, no qual o objetivo era reformular, né, os dogmas católicos para adaptar esses dogmas ao novo mundo que estava nascendo. Aí, cara, olha como a Igreja Católica é competente no que diz respeito à adaptação ao novo mundo, certo? O que ela fez? O que ficou decidido? Primeiramente, muita coisa foi mantida. A infalibilidade do Papa. O Papa tem o dom da infalibilidade. A infalibilidade do casamento. Foi decidido, né, que Maria, o que eu vou falar pode ofender alguns, me perdoe, mas algumas coisas como, por exemplo, a anunciação de Maria, ou que Maria foi virgem a vida toda, foi decidida mais ou menos nesse período, foi uma decisão da Igreja Católica, você não tem fontes históricas que afirmem isso. A intercessão dos santos, tudo isso foi mantido pela Igreja Católica, certo? Mas algumas mudanças vieram. Por exemplo, a Igreja Católica agora obrigava que quem quisesse ser padre teria que passar por um seminário. Isso era interessante porque antes, se você tivesse grana, você podia pagar e você poderia se tornar padre, o que era uma função muito importante no medievo e no começo da Era Moderna. E agora não, você teria que passar por um seminário. E a Igreja Católica até hoje tem uma estrutura de fiscalização de bens muito forte. O celibato foi mantido. O celibato é uma maneira de... Isso estou falando assim, numa interpretação historiográfica. O celibato é uma maneira da Igreja Católica não perder poder. Porque se um padre casasse, por exemplo, a Igreja Católica hoje ela está subjugada às leis nacionais. Então, se, por exemplo, as leis nacionais dizem que tudo que pertence ao marido pertence à mulher, e na morte do marido passa-se para a mulher, então se um padre é casado e ele tem qualquer bem, quando ele morrer, o bem não vai para a igreja, o bem vai para a esposa. Então o celibato é uma maneira de garantir que aquilo que pertence ao padre, que não é muita coisa, porque padre não ganha muito, e é muito fiscalizado pela igreja, você não tem noção do quanto. Quando o padre morre, volta para a igreja. Então é uma maneira de garantir, né, poder, digamos assim. Essa é uma interpretação crua e nua, digamos assim. Claro que muitos podem discordar do que eu estou dizendo e eu respeito. É apenas uma interpretação assim fria. Mas claro que outros podem alegar que o celibato é porque não tem como o padre dar conta e tudo mais, de uma paróquia grande. Eu respeito essa interpretação também, acho até mais bonita e espero que ela seja certa mesmo e que eu esteja errado, né? Mas enfim, essas coisas foram mantidas, elas foram mantidas, certo? A hierarquia católica e tudo mais, tá bom? A Igreja Católica reorganizou o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, né, no que diz respeito a perseguir pessoas que eram opositoras ao pensamento da Igreja. Aí de repente tu pode olhar, velho, como a Igreja Católica era cruel. Sabe que os calvinistas faziam pior do que isso, faziam pior do que isso, queimavam mais até do que a Igreja Católica, proporcionalmente falando, evidentemente, certo? Então essas coisas aconteciam e de repente, por mais absurdo que seja, os caras que torturavam, eles achavam realmente que estavam fazendo uma coisa boa. Eles achavam, porque eles achavam que pessoas que tinham comportamentos estranhos realmente estavam possuídos pelo demônio. E então, para eles, a maneira de expulsar o demônio era essa. Entendeu? Queimar uma pessoa viva era uma derrota para a igreja. Certo? Então, o alto escalão da igreja, claro, poderia até ter pensado na Inquisição por uma razão até desumana, mas a galera do baixo clero que realizava
esse julgamento e essa execução da pena, eles realmente acreditavam que tinha um demônio ali que eles tinham que expulsar. Então a gente tem que analisar a história dentro do seu contexto para não cairmos em um anacronismo injusto, certo? Então o Tribunal do Santo Ofício foi reorganizado. Isso aqui tem um impacto muito grande na gente, porque foi criada a Companhia de Jesus, que nasceu na Espanha, com Inácio de Loyola, nos anos 30 do século XVI. Então nasceu a Companhia de Jesus, que eram padres conhecidos popularmente como soldados de Cristo, chamados de jesuítas. Inclusive o Papa Francisco é um jesuíta, e o objetivo desses padres era levar a fé católica, catolicizar os povos dos lugares mais inóspitos do mundo. 1534, a colonização no Brasil começou em 1530. O Brasil foi achado em 1500, a colonização começou em 1530, por isso que logo naquelas primeiras expedições você já tinha padres jesuítas vindo, que o objetivo era levar a fé católica para os chamados inocentes, né, para esses indígenas aqui do continente americano. E eles eram educadores fantásticos, eles eram preparados para lidarem com as situações mais inóspitas possíveis. Então eles vieram, eles abriram caminhos aqui no continente americano, eles reduziram as aldeias, né, fizeram aldeamentos, eles levaram realmente o conhecimento católico aqui para o continente americano, e não tenha dúvida do sucesso do trabalho deles. É só você parar para pensar que qual é o maior país católico do mundo? É o nosso, meu irmão. O segundo lugar é o México, certo? A pessoa que era o Vaticano, a Itália, não, é o Brasilzinho aqui, o país que tem mais católicos no mundo, tanto em número como em valores proporcionais, é aqui, meu irmão. Então a Igreja Católica é muito forte no Brasil, tanto entre a elite como entre a população pobre, certo? E até mesmo os evangélicos, né, nasceram desse movimento católico. Então o movimento cristão, vamos abranger tudo, é muito forte por conta do trabalho dessa galera que trouxe esse movimento cristão aqui para o continente americano. Então olha como o trabalho dos caras foi bem feito. E eles eram os responsáveis pela educação tanto na colônia como no império. Certo? Eles que educavam o filho do pobre e o filho do rico, claro que de maneiras diferentes, né? E por aí vai. Outra coisa que a igreja fez foi criar o Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos, né? Ou simplesmente Index, se você quiser chamar, né? Índice, na verdade. Eu coloquei livros aqui modernos para você entender o contexto, mas na época, claro que esses livros, Paulo Coelho, Código da Vinci, não tinham sido escritos, mas na época os livros que eram proibidos eram muitos livros renascentistas, eram livros de igrejas protestantes, como calvinistas, anglicanos e luteranos. Esses livros eram proibidos pela Igreja Católica, mas eu coloquei os livros modernos para você entender que o Index ele continua, ele ainda existe, certo? Inclusive, outro dia eu estava em casa, eu gosto de contar essa história, já devo ter contado, mas eu estava em casa e a minha mulher estava ouvindo, isso tem uns 2 anos, um padre no rádio, padre Manzotti, o nome dele, eu aqui, e é legal que ela sempre trazia água para mim, nessa época, né? Eu dizia que não queria, ela dizia cala a boca e toma, aí eu tomava. E aí minha mulher tentando me salvar e eu não querendo participar do processo, né? E eu lembro que o padre estava falando e orientando as mães, né, para que ficassem atentas no comportamento dos filhos, porque uma mãe desatenta, olha o papel da mulher, né, observar os filhos e tal. As mulheres deviam ficar atentas aos filhos, porque senão eles iam acabar tendo acesso a literaturas que não eram recomendadas pela igreja, né? E ele citou alguns livros, né? Se eu não me engano, ele citou o Código da Vinci, ele citou Paulo Coelho, que eu coloquei aqui, e acho que falou do Crepúsculo também, não lembro, né? Mas se você não entende, mas por que são proibidos? Cara, o Código da Vinci diz que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve uma filha. Né? O Paulo Coelho é um livro que fala sobre o sobrenatural, sobre bruxaria, sobre cabala, sobre uma série de cabala que vem do judaísmo, né? Mas para a Igreja Católica é considerado errado. É um livro que fala sobre o sobrenatural, né? E a Igreja Católica ela defende que você abdique dessa busca pelo sobrenatural.
Crepúsculo é um vampiro e um lobisomem brigando, duas criaturas consideradas demoníacas pela igreja brigando lá por uma menina, né? Tudo bem que é um vampiro que brilha no sol, não é um vampiro assim que nós entendemos, aquele vampiro tradicional sanguinário, são vampiros e lobisomens bonzinhos, digamos assim, mas não deixam de ser inspirados, né, em criaturas consideradas demoníacas, né, no medievo e no começo da Era Moderna. E Harry Potter é um bruxo, né, galera? É um bruxo que, enfim, pratica magia, que é considerado ruim pela Igreja Católica. Então, essa lista de livros proibidos, ela ainda continua, mas não é só na Igreja Católica, não. Qualquer igreja cristã que você for, né, os níveis de radicalismo são muito variáveis, mas se chegar para o teu pastor aí com o Código da Vinci, provavelmente ele vai te aconselhar a ler outra coisa. Né? Então essas coisas elas existem ainda. Mas essas táticas criadas pela Igreja Católica, né, faltando apenas, está aqui ó, o Concílio de Trento, ó, foi de 1545 a 1563, onde todas essas coisas foram formuladas, certo? Mas sem dúvida alguma, a mais eficiente de todas elas foi a implantação do catecismo, que são dogmas, na verdade, da Igreja Católica, né, faz parte dos chamados sacramentos, e o objetivo é introduzir a pessoa dentro do pensamento católico, para que ela seja dogmatizada, e não é à toa que o catecismo geralmente ele é levado para a formação das pessoas quando elas estão naquela transiçãozinha da última infância para a primeira adolescência. Né? Geralmente é 8, 9 anos, 10, 11, 12, tudo mais. Uma fase em que as pessoas não têm ainda um senso crítico tão apurado. Então você vai introduzindo. A Igreja Católica ela tem todo um plano para a tua vida. Né? Você nasce, tem o batismo inconsciente, aí você se confessa para poder fazer o catecismo. Menino de 9 anos se confessando, pecados gravíssimos o menino de 9 anos tem, né? Eu joguei uma pedra na cabeça da minha irmã, esse tipo de coisa. Aí o cara se confessa para o padre, aí reza ali e tem o perdão dos pecados pelo padre. Aí você faz o catecismo, né, no qual você pode participar da transubstancialização da matéria, né, da transformação da hóstia e do sangue em corpo e sangue de Cristo. Então você pode comungar a partir dali. Aí depois você faz a perseverança, depois vem o batismo consciente, né, que é a crisma, recebe o óleo crisma na testa. Inclusive, nas igrejas evangélicas, você só tem o batismo consciente, né? As pessoas são submersas na água e tudo mais. Na igreja católica é o óleozinho na testa, o óleo crisma. Mas é a mesma coisa, certo? E aí, quando você chega a uma certa idade, você opta pela ordem, né, para se tornar um sacerdote, ou pelo matrimônio, que é considerado também um sacramento. E quando você precisar, você pode receber a unção dos enfermos, né, equivocadamente chamada de extrema unção, e que as pessoas associam à morte, mas na verdade é um sacramento de cura. A extrema unção é para curar, e não para despachar o indivíduo para outra vida, não, certo? Então é um erro de interpretação que existe aí, certo? Então a Igreja Católica, com essas mudanças estratégicas, ela passou por um processo de moralização de fato, certo? Tanto é que quando a gente fala da Igreja Católica medieval, ela é bem diferente da Igreja Católica contemporânea, apesar, claro, de vez por outra você ter um escândalo ou outro, tanto na Igreja Católica como em qualquer igreja evangélica, porque são instituições humanas, certo? Ainda que de atrelamento ao sobrenatural, mas são instituições humanas. A gente não pode perder isso de mente, certo? Então é isso, galera. Aqui foi uma adaptação da cristandade aos novos tempos que estavam surgindo aí, certo? Os movimentos protestantes e a Contra-Reforma Católica, no qual a Igreja Católica se adaptava aos novos tempos, e hoje nós temos aí essa liberdade religiosa, entre aspas, né, no mundo ocidental, muito tendo a sua gênese nesse processo. Aqui no Brasil não chamamos de protestantes, a gente chama de movimento evangélico, que entrou no Brasil ali pela região norte, foi ganhando adeptos aí no decorrer dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, aqui no Brasil, né? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula.
E na próxima aula nossa a gente vai discutir provavelmente absolutismo europeu, formação dos estados nacionais, extremamente centralizados aí nas mãos do monarca, tá bom? Valeu, galera, abraço para vocês, tudo de bom, tchau.